Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ariane, eu sou bolsista do PET Conexões de Saberes Socioambientais e eu vou estar aqui com vocês hoje fazendo a mediação do espaço da palestra de Gilcleide Nascimento. Queria dar boas-vindas à nossa palestrante e antes de apresentar e passar a palavra para ela, eu queria dar alguns informes. Eu gostaria de pedir que, se possível, todos deixem as câmeras e os microfones fechados. As dúvidas e comentários que forem surgindo durante a palestra podem ser feitos no chat. Quem quiser fazer comentários orais, Oi, Gil, você pode, por favor, fechar o microfone? Porque está dando eco. Obrigada. Aí as dúvidas e comentários podem ser feitos no chat. E se alguém queira fazer comentário oral ao final da palestra, é só colocar me inscrevo, que no momento eu vou solicitar que a pessoa faça o comentário. A lista de presença, o link será disponibilizado no chat durante a palestra. Eram esses informes, eu vou fazer a apresentação da Gilcleide Nascimento. Ela é zootecnista, formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente é mestranda em Ciência Animal pela UFRB. Atua na linha de pesquisa de nutrição e alimentação de não ruminantes. É integrante do Núcleo de Estudos em Avicultura do Recôncavo. E ela foi bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET, Conexões de Saberes Socioambientais. Eu passo a palavra agora para a Gilcleide, para que ela faça a palestra dela. Boa noite, pessoal. Obrigada, Ari, pela apresentação. Como a Ari já falou, né, eu sou Gilcleide Santos, eu sou zootecnista, graduada pela UFRB, e atualmente eu faço parte do programa de mestrado em Ciência Animal, também na UFRB, na área de nutrição e alimentação de não ruminantes, com ênfase em avicultura de corte. E eu sou petiana egressa do Grupo Socioambientais. Eu ingressei no PET em julho de 2015 e saí em maio de 2019, depois da minha colação de grau. Então foram aí quase 4 anos, né, de participação no grupo, e eu agradeço imensamente o convite em participar do ciclo de palestras em comemoração aos 10 anos do PET Socioambientais. E eu sinto muito orgulho de ter feito parte da história desse grupo. Pode colocar a apresentação, Lena? Pode projetar a apresentação, por favor? Obrigada. Está aparecendo? Está. Bom, aqui é o resuminho, né, do que eu já falei. Pode passar. E aqui são alguns momentos, né, algumas fotos de alguns momentos que eu vivi no PET Socioambientais. E eu sou extremamente grata por tudo que eu vivi nesse grupo. Eu sempre digo, né, que o PET é minha casa. O crescimento que eu tive no grupo, tanto pessoal como profissional, eu sei que eu vou levar para a minha vida toda. Por isso eu estou imensamente grata de receber esse convite e de participar desse ciclo de palestras. Pode passar. Bom, seguindo a temática do grupo, eu decidi falar um pouco sobre o tema sustentabilidade na produção animal, que é um assunto que vem sendo muito discutido nos últimos tempos, uma vez que se percebe uma crescente preocupação da sociedade com as questões ambientais. E nós sabemos, né, que todas as atividades realizadas pelo homem, elas geram algum impacto na natureza, e muitas vezes esses impactos eles são negativos, né, e com a produção animal isso não é diferente. E um dos setores da produção animal que é mais apontado como sendo uma atividade prejudicial ao meio ambiente é a pecuária, principalmente a pecuária de corte. Então, hoje eu decidi falar um pouco com vocês sobre essa área da produção animal e como realizá-la de forma sustentável, respeitando e preservando aí os recursos naturais. Então, será que isso é possível? Será que é possível realizar uma pecuária de forma sustentável? É o que nós vamos discutir aí ao longo desse período que nós temos juntos. Pode passar?
Bom, essa é a sequência que nós vamos seguir para a apresentação de hoje. Vou passar. Bom, e antes de começar a falar sobre o tema sustentabilidade na pecuária, propriamente dito, nós precisamos entender o que vem a ser a sustentabilidade, né? O que é algo sustentável? Esse termo que está sendo aí bastante utilizado para caracterizar diferentes coisas. Hoje nós falamos muito em produção sustentável, em economia sustentável e entre outras palavras, né, com a junção desse termo sustentabilidade, sustentável, né? Então, o que vem a ser esse sustentável, essa sustentabilidade? Segundo alguns autores, o termo sustentabilidade, ele não é estático, né? Ele não é móvel, ele não é fixo, mas sim dinâmico. Então, ele vai se modificando continuamente, visto que esse termo ele leva em conta as necessidades humanas que estão em constante mudança, em constante progresso. Então, a partir disso, o conceito de sustentabilidade ele é apresentado a partir de 5 perspectivas: a sustentabilidade social, cultural, econômica, espacial e ecológica ou ambiental. Pode passar? Bom, a sustentabilidade, o termo, né, sustentabilidade, o termo sustentável, ele deriva da palavra latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Então, a sustentabilidade, ela nada mais é do que a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou de um sistema, seja de um processo de produção, de um produto ou de um sistema de criação. Então, de forma mais simples, o conceito de sustentabilidade, ele aborda a maneira como nós devemos agir em relação à natureza em todas as atividades que nós realizamos. Sendo que a sustentabilidade, ela é alcançada através do desenvolvimento sustentável. Pode passar. Bom, em segunda definição, que foi elaborada pelas Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável, ele é aquele que satisfaz as necessidades do presente, porém sem comprometer a capacidade das futuras gerações de também satisfazerem suas próprias necessidades. Então, o desenvolvimento sustentável, ele assegura o crescimento econômico, porém sem esgotar os recursos para um futuro, né? E esse desenvolvimento sustentável, ele se apoia no tripé da sustentabilidade. Pode passar? E esse chamado tripé da sustentabilidade, ele é baseado em 3 princípios: o social, o ambiental e o econômico. Sendo que esses 3 fatores, eles precisam estar integrados para que a sustentabilidade, ela de fato aconteça. Então, sem um desses fatores, a sustentabilidade, ela não se sustenta. O eixo social desse tripé, ele engloba as pessoas e as suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. O eixo ambiental, ele se refere aos recursos naturais do planeta e a forma como eles são utilizados pela sociedade, pelas comunidades ou pelas empresas. E já o eixo econômico, ele está relacionado com a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Sendo que a economia, ela deve considerar as questões sociais e também as questões ambientais. Então, quando uma empresa, né, ela almeja apenas o ganho econômico, sem pensar nessas questões sociais e ambientais, ela vai totalmente de contra ao que busca o desenvolvimento sustentável. E uma coisa que eu acho bom deixar bem claro, bem explicadinho, é que o desenvolvimento sustentável, ele vai além da preservação dos recursos naturais, né? Ele objetiva a melhoria da qualidade de vida das populações, a justiça social, a equidade econômica, a redução da fome e também a redução da pobreza, né? Como na imagem anterior, não sei se vocês perceberam, tem ali os ODS, né, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, uma empresa, para que uma empresa, né, ela seja considerada sustentável, ela precisa ser o quê? Economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Então, esses são os tripés, né, do desenvolvimento sustentável. Pode passar? Então, né, agora nós vamos falar um pouco sobre a pecuária sustentável, focando aí na pecuária de corte, que é considerado o grande vilão do aquecimento global, devido principalmente ao desmatamento, né, que comumente é atrelado a essa atividade, e também a emissão de gases de efeito estufa, que também está atrelado
ao desenvolvimento dessa atividade. Pode passar. Bom, o Brasil, ele possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com cerca de 222 milhões de cabeças de gado, isso só gado de corte, né? Nesse valor não está somado os gados leiteiros. E o Brasil, ele fica apenas atrás da Índia, né? Com relação ao tamanho do rebanho comercial. Sendo que na Índia ele tem o maior rebanho mundial, porém essa população bovina, ela não é toda destinada para o comércio. E nós somos também os maiores exportadores de carne bovina do mundo, né? E apesar da crise aí com a pandemia do Covid-19, o setor de produção animal, em especial a produção de gado de corte, ela não apresentou quedas, né? Pelo contrário. O setor do agronegócio, ele foi um dos únicos que cresceu durante esse período de crise, e nos 4 primeiros meses do ano, o PIB do agronegócio, na verdade, o PIB pecuário, né? Ele teve um crescimento aí de cerca de 8,01%. E esse valor ele tem aumentado ainda mais, principalmente devido ao aumento das exportações. Então, a pecuária, né, como nós podemos ver, ela tem uma importância muito grande para a economia brasileira, sendo que só no ano de 2017, a pecuária ela foi responsável por cerca de 31% do PIB do agronegócio, representando aí um total de 22% do PIB brasileiro. Então, daí a importância, né, dessa atividade para a economia brasileira. Pode passar. Bom, e falando um pouco, né, sobre o sistema de criação nacional, temos que o que predomina no Brasil é a criação extensiva, onde esses animais eles são criados soltos nos pastos e se alimentam principalmente da pastagem. E esse tipo de criação, ele representa cerca de 90% do sistema de produção brasileiro. E um dos pontos importantes é que para essa criação, né, para esse tipo de criação, são utilizadas grandes áreas, sendo que, segundo alguns dados, cerca de 20% do território nacional, eles são ocupados com pastagens que são destinadas para a criação de gado. E devido, né, a essa grande utilização de áreas para essa criação desses animais, a pecuária de corte ela é normalmente atrelada à prática do desmatamento, justamente para a abertura de novas áreas para a implantação de pastagens. Pode passar. Bom, porém, nos últimos anos, né, o que tem se percebido é uma redução dessas áreas de pastagem, ao passo que o rebanho bovino ele está aumentando, o que demonstra que está ocorrendo uma melhoria na produtividade. Isso se deve à adoção de novas técnicas de criação, que vem levando aí a produção pecuária cada vez mais em direção ao desenvolvimento sustentável. E esse gráfico ao lado, ele demonstra justamente isso, a evolução das áreas de pastagens que são utilizadas para a criação bovina e a produtividade. Se vocês podem perceber aí, na linha azul, mostra uma diminuição das áreas de pastagens que são utilizadas para a criação bovina, ao passo que em vermelho nós podemos observar um aumento da produtividade. Isso demonstra que estamos produzindo cada vez mais em menos áreas. Bom, e segundo dados do IBGE de 2017, segundo dados do IBGE em 2017, houve um aumento aí de cerca de 12,83% das áreas de matas naturais e também de matas plantadas. E isso está relacionado com a diminuição da abertura de novas áreas. Então, houve uma diminuição do desmatamento, né, para a abertura de novas áreas, e também com a plantação de matas, né, principalmente nos sistemas integrados de criação. Aí, Nayana já está projetando, né, essas reportagens que mostram, né, justamente o que está acontecendo atualmente, que é esse aumento do desmatamento. Então, infelizmente, né, de 2017 para cá, muitas coisas mudaram. E o que tem sido noticiado é justamente, né, o aumento do desmatamento, principalmente devido à flexibilização das leis ambientais e também à falta de fiscalização do novo governo. Porém, com tudo isso, a sustentabilidade na pecuária, ela é uma realidade em crescimento, né? E apesar do descaso do governo atual, principalmente com as questões ambientais, as empresas rurais produtoras de gado, cada vez mais, elas buscam a sustentabilidade do sistema, impulsionado principalmente pelo mercado internacional, que exige cada vez mais produtos de qualidade e que atendam tanto o bem-estar dos animais, como a preservação ambiental. Pode passar. Bom,
A atividade pecuária, né, quando ela é realizada de forma não planejada e de forma que não seja ambientalmente correta, isso leva à geração de vários impactos, né? Como, no caso, a prática do desmatamento, que se dá pela abertura de novas áreas para a criação dos animais, a degradação do solo, que ocorre devido principalmente ao excessivo pisoteio dos animais e também pelo mau manejo da pastagem, isso gera a degradação do solo. Outro impacto negativo da atividade é a poluição dos recursos hídricos, que ocorrem quando não se realiza, né, a proteção das áreas de nascentes, de rios, lagos, e quando também se permite que esses animais consumam dessa água. Isso vai levar o intenso pisoteio da área e também a contaminação dos corpos hídricos pelos excrementos dos animais. Um dos impactos, né, gerado a partir da pecuária é a diminuição da biodiversidade, que também é um dos impactos que está atrelado à atividade pecuária, principalmente devido ao desmatamento. E, por fim, a emissão de gases do efeito estufa, que está relacionado aí com a produção de gases dos animais ruminantes, isso de forma geral. Então, assim, não é só o bovino de corte que emite esses gases do efeito estufa, mas também o bovino de leite, o bubalino, o caprino e os ovinos. Então, todos os ruminantes, no seu processo de fermentação desses alimentos que eles consomem, eles produzem alguns gases. E esses gases, eles são eructados, e quando somados, né, aos outros impactos que essa atividade normalmente gera, isso faz com que a atividade pecuária ela seja considerada uma das que mais impactam negativamente o ambiente. Pode passar. Bom, os principais gases, né, do efeito estufa, que são responsáveis aí pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global, são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. E em relação ao nível mundial, né, o gás que mais contribui para o aquecimento global é o dióxido de carbono, devido à grande quantidade que é emitida pela queima dos combustíveis fósseis. Pode passar. E em relação também aos níveis de emissões mundiais dos gases de efeito estufa, a pecuária ela é responsável por cerca de 14,5% de todas as emissões, e destes 14,5%, 60% ela provém, né, da fermentação entérica dos ruminantes, que emitem aí o chamado metano entérico. E os bovinos, eles são os maiores responsáveis por essas emissões, seguidas dos ovinos, dos bubalinos e dos caprinos. E ao contrário do que se pensa, né, maior parte desse metano entérico, cerca aí de 90% a 95%, ele é emitido pela eructação, que é o arroto que os animais eles emitem no seu processo de fermentação, no seu processo de ruminação. Então essa imagem aí ela é bem explicativa, né? Ela mostra direitinho isso. Que cerca de 90% a 95% desses gases, né, desse metano entérico, ele é emitido pela eructação, pelo arroto dos animais, e cerca de 5% a 15% ele é emitido aí pelo pum dos animais. Pode passar. Bom, e em relação às emissões nacionais, nós temos que a maior parte delas se dá pela mudança no uso da terra, que representa aí cerca de 44% das emissões, e elas são provocadas, na verdade, né, pelo desmatamento. A agropecuária ela é o segundo setor que mais emite esses gases do efeito estufa, com 25% das emissões, sendo que nesse setor eles são contabilizados tanto as emissões da pecuária como as emissões da agricultura. Logo em seguida, nós temos o setor de energia, que emite aí cerca de 23% dos gases que são causadores do efeito estufa. Dá um clique. Pronto. E de forma geral, né, o setor agropecuário ele é apontado como o maior emissor dos gases do efeito estufa no Brasil. Isso quando são somadas as emissões diretas do setor agropecuário com as emissões indiretas por meio do desmatamento, né? Sendo que só no ano de 2018, as emissões diretas da agropecuária, somada com as emissões indiretas pelo desmatamento, eles representaram aí cerca de 69% das emissões brasileiras, né? Um valor bem elevado. Pode passar. Bom, e dos 25%, né, das emissões que são oriundas do setor agropecuário, 64% deles
provém da emissão entérica dos ruminantes, né, no chamado metano entérico, e isso decorre principalmente pelo grande número de animais que nós possuímos e pelo sistema de criação que normalmente é adotado. 28% dessas emissões, elas provêm dos solos agrícolas, 4% ela provém do manejo de dejetos dos animais, 3% do cultivo de arroz, né, onde o cultivo de arroz irrigado ele também produz e emite quantidades de metano, e 1% ele provém da queima dos resíduos agrícolas. Então, como nós podemos observar aí, dentro do setor agropecuário, a produção bovina ela é a que mais gera, né, a emissão de gases de efeito estufa, e esse valor ele é ainda maior quando se soma as emissões diretas, né, com as emissões indiretas causadas normalmente pelo desmatamento que está atrelado aí, muitas vezes, a essa atividade. Pode passar. Bom, mas existem, né, algumas estratégias simples que podem e que devem ser utilizadas a fim de mitigar as emissões do gás de efeito estufa por essa atividade. Uma das estratégias é a melhoria da dieta dos animais, sendo que alguns estudos que foram realizados com ruminantes, eles demonstraram que a emissão de metano, ela depende da quantidade e também da qualidade dos alimentos que são ingeridos pelos animais. Então, alimentos de melhor qualidade, alimentos que apresentam uma elevada digestibilidade, eles proporcionam um maior consumo com uma menor emissão de metano. Isso quando comparado, né, com dietas de baixa qualidade. Outra estratégia é a utilização de animais com maior potencial genético. Então, quando se utiliza animais que aproveitem de forma mais eficiente os alimentos, quando se utiliza animais que apresentem uma melhor taxa de crescimento, há uma redução também dessa emissão de gases, e também quando se utiliza aqueles animais que foram selecionados para menor emissão dos gases do efeito estufa. E isso é obtido quando se utiliza animais que possuem uma menor proporção de micro-organismos metanogênicos na sua microflora ruminal. Outra estratégia simples é a redução da idade de abate dos animais. Então, quando os animais eles são abatidos aí com cerca de 2 anos, 2 anos e meio, isso vai levar a uma redução, né, do tempo de emissão de metano por desses animais. Outra estratégia é o uso de aditivos, como probióticos, ionóforos, leveduras e também lipídios. Esses são utilizados com o objetivo de melhorar a digestibilidade dos alimentos e, com isso, né, reduzir a quantidade de metano produzida. Outra estratégia é o manejo adequado das pastagens, uma vez que uma boa pastagem ela acumula mais matéria orgânica no solo e também sequestra carbono da atmosfera. E, além disso, né, o bovino, ele, quando consome essa pastagem de melhor qualidade, vai ocorrer também uma menor emissão de metano. Outra estratégia simples e bastante utilizada é a integração de culturas, que ocorre por meio do consórcio de atividades, como a lavoura, a pecuária e a floresta. Então, essas atividades elas podem ser consorciadas, sendo que esse tipo de integração ele proporciona benefícios para todo o sistema e também reduz as emissões do gás de efeito estufa pelo sequestro de carbono que é realizado pelos componentes arbóreos ali que estão no sistema. Então, de forma geral, os impactos negativos da produção pecuária, eles podem ser reduzidos à medida que se melhora a eficiência de produção, né, quando se adota práticas tecnificadas e manejos ambientalmente corretos. Pode passar? Bom, vamos falar um pouco agora sobre o modelo de pecuária sustentável. E como eu já comentei com vocês anteriormente, para que a produção pecuária ela seja praticada de forma sustentável, ela precisa ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, né? E alguns autores, eles descrevem que no modelo de pecuária sustentável é necessário, né, a presença de árvores nos pastos, sendo que essas árvores elas trazem inúmeros benefícios para todo o sistema. É necessário também, né, nesse modelo de pecuária sustentável, seguir as leis ambientais, então, como manter na propriedade áreas de preservação permanente, proteger os corpos hídricos. Então, é necessário que nesse sistema de pecuária sustentável se respeite, né, se coloque em prática a legislação vigente com as questões ambientais.
E nesse modelo também de pecuária sustentável, se busca o aumento da produtividade. E há quem ache, né, que na produção sustentável se busca apenas o quê? Apenas a proteção ambiental, não é isso? Só que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nesse modelo sustentável se busca também, né, o lucro da atividade. Sendo que, quando se aumenta a produtividade do sistema, se aumenta também o lucro da atividade. Então, o sistema sustentável ele também busca isso. Bom, e os sistemas de integração de cultura são alguns dos modelos sustentáveis que, ao meu ver, são os que mais beneficiam o sistema como um todo. Entre eles, nós temos o sistema agro-silvopastoril, ou ILPF, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, o sistema agropastoril, ou ILP, que é a integração lavoura, pecuária, e o sistema silvopastoril, né, ou IPF, que é a integração pecuária, floresta. E eu irei falar um pouco apenas do sistema ILPF, né, que é um dos mais aplicados aí nesse modelo de pecuária sustentável. Bom, aí o sistema ILPF, né, como eu já disse para vocês, nada mais é do que a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, nele se tem a produção de grãos, a produção da pastagem e do bovino, e também a produção de árvores. E essa produção, ela pode ser consociada, ela pode ser intercalada ou rotacionada. E esse sistema de produção sustentável, ele proporciona muitos benefícios, né, que são gerados pelos efeitos sinérgicos dos componentes do sistema. Então, nessa produção, cada componente do sistema, ela vai beneficiar o outro. E esse modelo, ele é economicamente viável, sendo necessário aí um bom investimento para a sua implantação, mas se tem um retorno rápido desse investimento, né, um retorno aí a curto ou a médio prazo, ele também é ambientalmente correto, uma vez que respeita e preserva a natureza, seguindo as leis ambientais, e também é socialmente justo, né, gerando emprego e renda para os trabalhadores. Pode passar. Bom, entre os inúmeros benefícios desse sistema de integração, né, nós temos aí a intensificação, a otimização e a intensificação da ciclagem de nutrientes no solo. Nós temos também como benefício a melhoria da qualidade e da conservação das características produtivas do solo. Temos a manutenção da biodiversidade e a sustentabilidade na pecuária. Temos a melhoria do bem-estar dos animais, em decorrência, né, do melhor conforto térmico e da melhor ambiência naquele local de criação. Isso ocorre devido à presença de árvores no sistema, que produzem sombra para esses animais. Temos também a diversificação, né, da produção. Então, o produtor, ele não vai ter só um produto. Ele vai ter o que nesse sistema? A criação do animal, ele vai ter a produção agrícola e vai ter também a produção de árvores. Então, com esse sistema, se tem o aumento da produção de grãos, fibras, carne, leite, também de produtos madeireiros e de produtos não madeireiros. Nesse sistema também se tem a maior eficiência de utilização dos recursos naturais. Ocorre também uma redução da abertura de novas áreas. Então, esse sistema de integração ILPF, ele traz um benefício muito importante, né, que é a redução do desmatamento e também a redução da sazonalidade no uso da mão de obra, né, pela necessidade constante de mão de obra aí no sistema. Então, temos também com isso a geração de empregos diretos e indiretos e a flexibilidade, que permite que esse sistema ele seja adotado para diferentes realidades produtivas. Então, tanto para pequenos, médios e grandes produtores, eles podem estar introduzindo esse tipo de criação, né, esse sistema de criação nas suas propriedades e trazer aí esses benefícios para o seu sistema de produção. Bom, os componentes arbóreos, né, que estão ali no sistema de integração, eles trazem bastante benefícios para o animal, como eu já comentei para vocês, né, com a melhoria do conforto térmico e também do bem-estar. Traz benefícios para o produtor, que vai poder vender ali essa madeira produzida e conseguir uma renda a mais para o seu sistema. E também traz vários benefícios para o meio ambiente, né? Como alguns dos que já citei anteriormente.
Mas outros benefícios que esse sistema traz é a redução da erosão, a conservação dos corpos hídricos. Então, a presença de árvores no sistema vai fazer com que haja proteção dos rios, das lagoas, das nascentes. E também temos, nesse sistema, a redução das emissões de gases do efeito estufa, que ocorre justamente pela fixação do carbono e do nitrogênio por esses componentes arbóreos que estão ali presentes. Então, vamos fazer aí uma simples simulação, né, que está descrita aí. Em uma área que tem cerca de 250 a 350 árvores de eucalipto por hectare, ela, além de proporcionar uma produção de cerca de 25 metros cúbicos de madeira por hectare ano, ela também vai ser responsável pelo sequestro anual de cerca de 5 toneladas por hectare de carbono ou de 18 toneladas por hectare de dióxido de carbono. Então, esse sequestro de carbono que é realizado por essas árvores, isso equivale à neutralização da emissão de gases de efeito estufa de cerca de 12 bovinos adultos, né? Então, são bastante benefícios que essa implantação desse sistema trazem para o meio ambiente de forma geral. Bom, e além, né, das árvores, pode deixar a outra imagem, Nayana? Bom, além das árvores, né, a pastagem e o solo também, eles têm grande potencial de sequestro e também de armazenamento de carbono. Então, com isso, alguns autores, eles relatam, né, que ocorre uma superestimação nos valores que são publicados sobre as emissões dos gases do efeito estufa, uma vez que para essas publicações não são contabilizados esse sequestro que é promovido por meio do crescimento das pastagens e também pelo correto manejo do solo. Então, os autores aí relatam essa superestimação nesses valores que são publicados com relação às emissões do gás do efeito estufa, né, na pecuária de corte. Então, esses valores, normalmente, eles deveriam ser mais baixos se fossem contabilizados esse sequestro de carbono, tanto pelo solo, né, que tem o sequestro e o armazenamento no solo, tanto pela presença de árvores no sistema, que fazem com que haja essa absorção desses gases do efeito estufa. Pode passar? Bom, então, a adoção de uma pecuária sustentável, ela traz bastante benefícios, tanto para o meio ambiente, como também para o sistema produtivo, né, como eu já citei alguns. E entre alguns dos benefícios que nós temos para o sistema, para o meio ambiente, com a adoção dessa pecuária sustentável, nós temos o quê? O aumento da biodiversidade, que isso ocorre pela redução do desmatamento, né? Nós temos aí solos preservados e sustentáveis, devido a esse melhor manejo que é aplicado a eles. Nós temos a oferta de água de qualidade, justamente por essa proteção desses corpos hídricos. E nos benefícios produtivos, nós temos o aumento da capacidade de suporte. Então, quando esse sistema sustentável é implantado, há um manejo melhor dessas pastagens. Então, naquela área, eu posso estar ali colocando mais animais para consumir aquela pastagem. Então, tem esse aumento da capacidade de suporte. Nós temos também, como benefício, a redução da ocorrência de pragas e também de doenças na pastagem. Temos a redução de doenças no gado, o aumento do bem-estar do animal, principalmente pela questão das árvores nesse sistema, né, que trazem sombra para esses animais e melhoram a ambiência do local. Com isso, nós temos uma maior produtividade em arroba por hectare ano. Então, esses são alguns, né, dos benefícios que a pecuária sustentável ela traz para esse sistema de produção. Pode passar? Bom, e estimulando, né, a adoção de práticas sustentáveis na produção pecuária, a Embrapa ela lançou o conceito de carne sustentável, a carne carbono neutro, que é atribuída aos sistemas de produção sustentáveis que respeitam o meio ambiente, né, por meio aí da adoção de sistemas de integração, seja o sistema ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, ou o sistema IPF, né, que é a integração pecuária-floresta. Então, para a carne ela obter esse selo, ela precisa ter sido produzida em um desses dois sistemas que possui esse componente arbóreo, sendo que são eles os responsáveis pela neutralização, né, do metano que é emitido aí pelo rebanho. E a obtenção desse selo, ele agrega valor à carne produzida,
né, por ser um produto ambientalmente correto e que respeita o meio ambiente, promovendo, né, a partir da presença dos componentes arbóreos ali no sistema, a redução das emissões dos gases do efeito estufa. Então, cada vez mais, a produção pecuária brasileira ela tem buscado se enquadrar nesses sistemas sustentáveis, impulsionado principalmente pelo mercado internacional, que exige cada vez mais por produtos de qualidade, que atendam ao bem-estar do animal e também que respeitem o meio ambiente. Pode passar? Bom, e há pouco tempo, né, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne lançaram a hashtag, né, Carne Sustentável do Brasil, mostrando por que a carne brasileira ela pode ser considerada sustentável. E esses são alguns dos motivos. Nessa primeira imagem, né, mostra que a carne brasileira ela é sustentável porque houve uma redução de 15,5% das áreas de pastagem de 1990 a 2019. Então, aqui nessa imagem é bem ilustrativa, né? Então, numa área ali que tinha um poucos boizinhos, depois, nessa mesma área, colocou-se mais animais. Então, em 1990, utilizava-se cerca de 192,2 milhões de hectares para a produção desses animais. Já em 2019, né, houve uma redução. Então, são utilizados aí cerca de 162,5 milhões de hectares para a produção desses animais. Essa carne também ela é sustentável, porque se utiliza menos água na sua produção, sendo que cerca de 93% da água utilizada na pecuária ela é oriunda dos ciclos naturais da chuva. Pode passar. Bom, e hoje a produção pecuária ela ocupa menos o território brasileiro. Então, no decorrer da apresentação, eu falei que a pecuária brasileira ela ocupa aí cerca de 20% do território nacional, né? Já segundo dados aí dessa associação, a pecuária brasileira ela ocupa cerca de 19% do território brasileiro. Então, demonstrando realmente que houve essa redução da área que é utilizada para a produção desses animais. A atividade pecuária também, ela é mais produtiva. Então, nós temos maior produtividade por hectare. Então, nós conseguimos produzir mais em menos área. Pode passar. Bom, e se utiliza mais tecnologia, né, para esse sistema de produção. Então, com isso, essa carne ela é mais sustentável, porque ela é mais produtiva. Então, quando se aumenta a utilização de tecnologias, essa carne se torna ainda mais sustentável. Pode passar. Bom, e como eu já disse, né, para se obter essa maior produtividade, tem-se cada vez mais utilizando-se menos área. Então, o que mostra, né, que estamos produzindo mais em menos área. Então, realizar uma pecuária mais sustentável, tanto do aspecto econômico como do aspecto social e principalmente do aspecto ambiental, é possível. É sim possível realizar essa pecuária de forma sustentável. E é uma realidade, né, que vem crescendo ao longo dos anos. Então, uma pecuária sustentável, ela é sim possível. Pode passar. Bom, essas são algumas das referências, né, que eu utilizei. E obrigada. Eu acho que quando eu fico nervosa, eu acabo falando muito rápido, então acho que eu dei uma corridinha aí, mas espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho, né, que é possível realizar uma pecuária de forma sustentável, é possível diminuir e mitigar esses impactos que essa atividade ela normalmente causa ao ambiente. E eu agradeço muito ao PET pelo convite e me coloco aí à disposição de vocês para possíveis dúvidas e questionamentos. E obrigada. Primeiramente, né, eu queria agradecer a Gil pela palestra, agradecer pelas informações, né, e contribuições que ela trouxe. Achei bastante interessante, porque a gente sabe, né, dos impactos que a pecuária causa no meio ambiente, e eu acho bastante interessante, além de se pensar em tecnologias, né, de se produzir mais e com maiores eficiências, também levar em consideração essa produção de tecnologias que vão agredir menos o meio ambiente, né, que sejam mais sustentáveis. Achei bastante interessante. Agora eu vou iniciar a sessão de perguntas e comentários. Vou ler alguns que já foram feitos aqui. E a galera que for se sentindo à vontade,
podem ir fazendo seus comentários no chat, que eu vou ir lendo durante esse período. E também, quem quiser fazer algum questionamento oral, é só se inscrever, que eu vou abrir a fala. Teve duas perguntas aqui, de Alexandre Almassi. A primeira, em sua opinião, é comum haver resistência dos pecuaristas para a adoção da pecuária sustentável? E a segunda pergunta, a produção orgânica de carne tem sido ampliada? Esse tipo de produção adota os princípios da pecuária sustentável? Bom, respondendo a... Não, pode falar. Não, eu ia perguntar se você prefere ir logo respondendo ou a gente fazer blocos. Acho que eu prefiro logo respondendo, porque aí eu lembro das perguntas. Pronto, pode falar. Bom, com relação à primeira pergunta do professor Almassi, tem uma resistência principalmente dos pequenos produtores, né, que são aqueles que detêm menor conhecimento, digamos assim. Então, eles acreditam, né, que se eu for introduzir ali, por exemplo, áreas com árvores naquele sistema, além de demorar daquelas árvores crescerem, demorar de dar um retorno, eles acreditam também que essas árvores vão ocupar o espaço que seria destinado à criação. Então, ao meu ver, tem maior resistência por esses pequenos produtores. Os grandes produtores, eles estão buscando cada vez mais a adoção desses sistemas, como eu falei durante a palestra, principalmente voltado para importação, para exportação, na verdade, né? Então, esses grandes produtores, eles querem se enquadrar cada vez mais nessa pecuária sustentável para comercializar os seus produtos, sendo que o mercado internacional, eles estão realmente cobrando, né, por produtos de melhor qualidade, produtos que respeitem o animal, respeitem o bem-estar animal e que também respeitem as questões ambientais. Então, eu vejo que a maior resistência é por parte dos pequenos produtores mesmo. E a outra, eu não recordo. A produção orgânica de carne tem sido ampliada. Esse tipo de produção adota os princípios da pecuária sustentável? Sim, eu até não trouxe, né, esse tipo de sistema, mas também ela é ambientalmente correta, né? Ela segue esse padrão de sustentabilidade, principalmente porque a menos utilização, né, de antibióticos e de outros medicamentos no sistema, há um manejo da pastagem sem utilização de adubos nitrogenados, o que também traz a redução de impactos ambientais. Então, essa prática de pecuária orgânica, ela também segue esse sistema de pecuária sustentável, sim. Thaís Souza, né? Petiana também do Socioambientais, deixou aqui uma pergunta. Primeiramente, gostaria de parabenizar Gil pela excelente palestra. Nos trouxe informações e dados importantíssimos. Como você falou, existem várias formas de tornar mais sustentável a produção animal, como, por exemplo, a integração com o plantio de árvores no sistema. Na sua opinião, quais os desafios que precisamos superar para adotar de forma mais efetiva esses tipos de sistemas mais sustentáveis? Eu acredito que é o investimento, né? É o capital. O que impulsionaria, o que aumentaria essa introdução desse sistema seria um incentivo, digamos assim, financeiro para a introdução desse sistema. Porque, como eu disse, é necessário que haja aí um bom investimento. Eu não fiz um orçamento, né, de quanto seria necessário, mas é necessário aí um bom investimento para que esse sistema ele seja adotado. Então, eu vejo que um dos maiores empecilhos para o crescimento dessa atividade é justamente isso. É um aporte financeiro para estar realizando com a introdução desses componentes arbóreos, para o melhor manejo aí do sistema, tanto da questão do solo, da pastagem, e a introdução desses componentes. Então, a questão financeira realmente é um dos principais entraves, ao meu ver. Tem algumas pessoas desejando parabéns, né, pela palestra. Shirlane Santos, ela comentou, excelente palestra. Steph Vila, que palestra maravilhosa. Luana Andrade, parabéns, Gil, muita didática e rica sua palestra. Rosane Alves, bem explicado, parabéns. Jean Passos, parabéns, a palestra foi incrível. Alexandre Almassi tem uma pergunta oral.
Pode falar, professor. Eu estava tentando não fazer perguntas orais para não ocupar o espaço, mas a palestra é tão instigante, foi tão bem conduzida que eu não consegui me conter. Antes de mais nada, parabéns, viu, Gil? Muito legal. Obrigada. A temática que você trouxe, toda a forma como você desenvolveu de uma maneira até bastante didática o conteúdo, a gente fica muito agradecido. E aí eu fiquei curioso, né, com todo o tema que você trouxe, e eu queria saber se o seu projeto do mestrado que você está pretendendo desenvolver, ele tem relação com isso, se alguns dos elementos que você vivenciou no PET vão poder trazer algumas contribuições também para esse olhar, né, relacionado um pouco às questões ambientais dentro do que você pretende desenvolver no mestrado. Fiquei com essa dúvida, se você puder compartilhar conosco, fico feliz. Certo. Bom, eu já realizei, né, o meu experimento de mestrado, que foi no setor de avicultura lá da universidade, e eu trabalhei com nutrição de frango de corte, onde eu utilizei alguns óleos, né, na alimentação desses animais, alguns subprodutos... Alguém falou? Eu utilizei alguns subprodutos, né, que são oriundos do processo de refino do óleo de soja. Então, não tem tanto um viés ambiental, eu acredito assim, mas a utilização desses tipos de óleos, né, eles fazem com que haja não ocorra, na verdade, o desperdício desses óleos, haja o aproveitamento deles e que não haja o descarte deles no ambiente. Então, assim, de certa forma, não tão direto, mas tem um viés ambiental também, no que eu utilizo esses subprodutos que normalmente eles são descartados na nutrição animal, então eu dou um destino mais produtivo para esses óleos. Então, assim, o meu trabalho de mestrado foi justamente nesse sentido, de reutilização, né, de utilização desses subprodutos e resíduos que são obtidos a partir do processo de refino do óleo de soja. Já, claro que traz uma perspectiva ambiental, fique tranquila em relação a isso. Você não se afastou, não. Muito bom, joia. Obrigado, Gil. Agradeço. Nada. Juscelio Mota, parabéns pela palestra. O Eli Santana, parabéns, Gil. Ótima abordagem. Obrigada. Se alguém tiver mais um comentário, pode colocar aqui. Se alguém quiser fazer pergunta oral, sinta-se à vontade, gente. Acho que eu acabei falando um pouquinho rápido, né? Mas eu espero que o pessoal tenha entendido um pouquinho, né, do que eu tinha para passar. Ah, você foi ótimo, entenderam sim, tenho certeza. Mais alguma pergunta? Então, eu acho que é isso, né, gente? Queria agradecer de novo, Gil. Foi uma excelente palestra. Eu realmente gostei muito. E eu queria passar a palavra para você, para fazer suas considerações finais. Se quiser fazer mais algum comentário, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Certo. Obrigada. Eu agradeço muito, né, ao PET pelo convite. Como eu sempre digo, o PET é a minha casa, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir me desvincular do grupo, né, pelas amizades que eu criei dentro dele e pelo aprendizado, né, pelo crescimento que eu tive ao entrar no grupo. Então, assim, eu costumo dizer que a minha graduação ela é dividida em 2 etapas, né? Antes do PET e depois do PET. Então, até assim, essa introdução desse pensamento assim voltado mais para as questões ambientais, eu pude adquirir depois que eu entrei no grupo. Então, eu sempre digo que antes, quando eu não fazia parte do PET, eu realmente pensava em quê? Produção, produção, produção. Vou estudar para produzir mais alimento, produzir mais, gerar dinheiro e tal. E aí, depois que eu entrei no PET, que eu trabalhei com as questões, trabalhei com pequenos produtores, que eu vi a realidade também dos pequenos produtores, trabalhei com extensão rural, trabalhei em um projeto, né, de conservação na área de pássaros silvestres, então eu pude ver a importância dessas questões ambientais, né, em todo o sistema de produção. Então, eu costumo dizer realmente que o PET mudou o meu pensamento, mudou o meu jeito de ver, né, a produção animal e de ver o mundo. Então, eu agradeço muito por esse crescimento pessoal e profissional e até esse momento aqui, né, de estar
conversando com vocês, de estar participando de eventos, estar dando palestras, que realmente é meio que um desafio para mim, porque eu sou muito nervosa, quem me conhece sabe, né? Eu sou muito nervosa, e o PET também me proporcionou isso, né? Essa melhora na minha dicção, melhora na minha postura de apresentação. Então, assim, eu agradeço imensamente por esses 4 anos aí vivido no grupo, pelas amizades, né? Então, eu deixei meu carinho enorme para todos vocês, muitos beijos e obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Antes de encerrar, eu queria dar um informe. A gente vai elaborar também um ciclo de setembro, um ciclo de palestra com edição em setembro. E peço que vocês fiquem atentos, né? A gente vai divulgar os formulários de inscrição nas nossas redes sociais, fiquem atentos. Vai estar muito interessante. As datas vão ser nos dias 8, 14, 21 e 28. Vai continuar sendo nas segundas-feiras, né, às 19 horas, através do Meet. Exceto na semana que vem, né, que na segunda-feira é feriado e vai ser realizado, então, no dia 8. E é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Gil por ter aceito e estar com a gente nesse momento. E também gostaria de agradecer a todos os participantes que tiveram com a gente durante esses dias de ciclo, né? E também estão até agora aqui. E é isso. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite. E eu estou sempre disponível para o PET. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.